vendo a minha camisa, né? Bonita. Vira para mim a Bimala, faça favor. Estão vendo a camisa? Eu quero convidar vocês que semana que vem, no próximo sábado, nós estaremos num serviço de gratidão ao Eterno pela cozinha solidária aqui da Casa Rehovot. Nós temos outra cozinha solidária na Casa Ayalon. Essa cozinha solidária é aqui na Casa Rehovot. Eu vou ler para vocês que serviço, esse serviço é prestado a quem? Eu vou explicar isso a vocês. É um trabalho da Associação Aleph Bet, nessas duas cozinhas. Mas, pastor Sandra, para que duas cozinhas? Só o Eterno, para poder trazer ao nosso coração agora, depois que tudo já está praticamente pronto. Porque nós vivemos de fé. Nossas ações não são simplesmente humanas. Olha aqui, a cozinha da Casa Solidária, da Casa Rehovot, essa aqui, nós iremos trabalhar servindo aqui 120 refeições diariamente. Para quem? Quem é o público? Ouçam aqui que eu estou procurando os dados e as exigências aqui. O público que vai ser atendido com a refeição e o kit caldo deve agendar onde? Que público é esse? Que kit caldo é esse? É servido lá na Casa Ayalon, a cozinha solidária lá. Esse público recebe uma refeição lá e um caldo para a noite, acompanhado de um pãozinho. Vocês devem comparecer lá para ver e conhecer isso ao vivo. E uma fruta para eles comerem à noite. E esse trabalho é feito lá na Casa Ayalon. Como que você pode ter direito a isso? Você tem que agendar um atendimento social com o profissional da assistência social e ser encaminhado pelo CRAS, pelo CREAS e dentre outros equipamentos da rede socioassistencial e intersetorial da cidade de Vitória, Espírito Santo. Então, os critérios para ser inserido nesse trabalho: famílias em insegurança alimentar e nutricional, trabalhadores e famílias de baixa renda, idosos em situação de vulnerabilidade social, desempregados, população em situação de rua, agricultores com baixa renda, pessoas em situações de violações de direitos, beneficiários do programa Bolsa Família, BPC e outros moradores da região centro e seu entorno. Critérios para inserção: idosos acima de 60 anos, idosos beneficiários do BPC, idosos em situação de insegurança alimentar e nutricional, idosos com renda per capita de até um salário mínimo e morador do centro da cidade de Vitória. Esse é o nosso público. É assim que nós fazemos o trabalho com as assistentes sociais para eles serem inseridos para receber todo esse alimento. Aqui na casa tem a cozinha solidária, essa aqui, Casa Rehovot. Olha só, todos esses ajudadores e parceiros estão aí na nossa camisa. Então, aqui nós vamos servir para vocês entenderem com os mesmos critérios de inserção para ser beneficiário, são os mesmos critérios, 120 pessoas por enquanto, com moradores de rua também. Então, vocês ficam assim conhecendo algumas exigências do próprio governo para nós servirmos em parceria com eles e assistirmos os que estão em maiores necessidades. Entenderam direitinho? Entenderam? Qualquer coisa vocês podem parar e me perguntar direitinho. Se eu errar, ou Vanessa ajudar ali, Samuel, que estão participando ativamente de todo esse trabalho. A utilização do espaço aqui deve ser realizada com zelo
pela própria cozinha, nós teremos funcionários de fora, nós temos critérios exigidos e prestações de contas para o governo federal, como se nós estivéssemos ganhando para isso. Nós estamos cumprindo mandamento. Olha para mim, nós estamos cumprindo mandamento, e isso precisa entrar na nossa mente, para que nós possamos fazer uma celebração sábado que vem, entendendo por que nós estamos fazendo um serviço de ação de graças, porque temos uma cozinha solidária nesta casa. Por termos uma cozinha solidária nesta casa. Leomar, se eu me exceder, você me perdoe, que ele que vai ensinar, mas eu preciso falar algumas coisas para eles. Então, nós temos aqui vários equipamentos, nós temos critérios para cumprir, nós temos obrigações para cumprir, para servir esse público. Nós precisamos de vocês para cumprir mandamento. Todas as vezes que nós recebemos alguém do governo do estado, do município ou do governo federal, a pastora Sandra é a primeira a falar. Nós fazemos esse serviço porque nós cumprimos mandamentos. Você está orando uma palavra de João, capítulo 12, quando você viu ali sobre Yeshua, derramado aquele óleo bem perfumado, e ele não é caro, que Judas vai reclamar. Ele diz assim: não se preocupe com isso. Vós sempre tendes que ele vai se preocupar com os pobres, que ele não servia. Que ele não servia. Judas não. Traidor para ele é ladrão para ele, que está ali no texto, é muito pouco. Ele é traidor. Eu disse isso semana passada. Ele não servia os pobres. Ele estava ali preocupado com a questão do dinheiro e do valor do perfume. E Yeshua vai dizer assim: não se preocupe, sempre tende os pobres convosco. Por que você acha que Yeshua está dizendo, não se preocupe, sempre tem os pobres convosco? Se preocupe em cumprir o mandamento que ele está ensinando. Se preocupe em cumprir o mandamento que ele está ensinando. É isso que ele está falando. Por que nós temos que entrar dentro desses critérios rigorosos do governo? Para nós, exige de nós disciplina. Exige de nós obediência. Primeiro o céu exige de mim. Se eu não entrar dentro desses critérios, pastor, eu não ganho nada, irmãos. As nossas equipes de voluntários não recebem nada, trabalham na certeza que estão cumprindo o mandamento. E eu digo para todos eles. Então, vocês precisarão entender isso, porque vocês vão deparar com critérios com a cozinha, que nós temos que cumprir, por causa da vigilância sanitária. Deuteronômio 15, né? Exatamente. Porque você vai ver que nós vamos nos prolongar um pouquinho, para você entender que você tem que assistir o necessitado, porque você cumpre mandamento. Mandamento está acima de tudo isso aí. Se tiver faltando alguma coisa, Vanessa, de falar, você me avise, mas eu quero compartilhar com vocês algo para nós entendermos mais ainda o que é cumprir mandamento. Mais ainda, você viu a operação no Rio de Janeiro, que aconteceu semana passada? Foi semana passada? Terça-feira passada. O Espírito deu nome naquela operação de onça parda. Interessante que eu não vi o nome que a polícia sempre dá a todas as suas operações. O Espírito deu, onça parda. Por que ele está chamando de onça? Quem é que ele está chamando de onça? Quem é? PCC e PCV. Então, quando o Espírito fala, PCC e Comando Vermelho. Por que quando o Espírito chama um homem de um animal irracional, de uma ave, ou de um pássaro, ou de qualquer animal? Por que vocês acham? Balaque era filho do pássaro. Foi chamado filho do pássaro. Por que ele foi chamado filho? Porque ele não é filho do homem.
Ele é tão violento como um animal irracional. Aquela operação do Rio de Janeiro, não houve uma inserção de socorro da Polícia Federal, do governo federal, não houve um socorro. Houve o socorro? Não houve socorro. Foi dito aí a nível nacional para quem quiser ouvir. Mas a Adonai deixou de socorrer? Não. A Adonai não deixou de socorrer. Por que a Adonai não deixou de socorrer? Porque ele vê a falha humana, toda a operação foi constituída humanamente, decisão da mente humana, não passou pelos critérios de Torá. Por isso que nós não podemos ficar fazendo as coisas só com a mente humana. Temos que ter os critérios de Torá. O que o governo podia fazer, pastora? Vocês sabem o que Israel faz. Avisa com antecedência que vai atacar. Avisa uma vez, avisa duas. Se não pode ir um profeta, igual estamos ouvindo, que temos, você se não pode ir, vai de avião, de helicóptero, sobrevoando e jogando avisos, nós vamos atacar. Não houve. Não houve uma parceria com os céus, não houve, porque os homens são ímpios, não conhecem Adonai, mas nós conhecemos Adonai. Primeiro tem que passar pelo critério do céu, com o céu junto. Mas Adonai deixou de socorrer? Não. Você já imaginou se aqueles 2.500 homens que estavam no mato também, na Mata Atlântica ali, sofrendo com aquele povo, com aquele equipamento poderosíssimo, maior do que o da polícia. Você já imaginou se morressem mais policiais? Se todo aquele número que morreu fosse de policiais? Então você tem que entender que Adonai socorreu. Só morreram 4. Adonai socorreu. Não dependeu do governo federal. Mas essa é uma operação de risco. Nós não podemos continuar fazendo um serviço social com operação de risco. Humanamente apenas, com a mente sua. Você tem que andar dentro de um ritmo do Espírito. Dentro do ritmo do Espírito. Por quê? Porque a Torá diz o quê? Quando o teu irmão empobrecer, gente, a paraxá nossa, 2 Reis capítulo 4. E ele, qual é a nossa paraxá? Vaierá, e ele apareceu. Ele apareceu para quê? Para socorrer. Socorre Ló. O profeta ali em 2 Reis capítulo 4 vai socorrer a viúva pobre que o marido havia morrido. Ele vai lá e põe a mulher pagando as dívidas. Quando o teu irmão empobrecer, profeta Eliseu estava cumprindo Torá, cumprindo mandamento. Adonai envia o mensageiro para livrar Ló, cumprindo mandamento, socorro. Socorro é um dom que vem de Deus. Você tem que saber ser um socorrista. Para socorrer a própria cozinha, na loucura que é manter uma alimentação grande desse jeito para um público. Pode haver um erro nosso ali. Pode vir alguém colocar alguma coisa na comida para nos condenar. Vocês já viram a operação de risco que nós estamos para trabalharmos unicamente com a cabeça só? Nós temos que trabalhar em parceria com Adonai, com a certeza. Qual é a parceria? Certeza de cumprimento de mandamento. Certeza de cumprimento de mandamento, como fez Eliseu ali. Eliseu, né? Eliseu. Como fez Eliseu ali. Certeza de cumprimento de mandamento. É isso que nós precisamos fazer. Por que ele dá ali no Rio de Janeiro o nome daquela operação de onça parda? Por quê? Porque a onça é um felino violento. Só Adonai com ele. Só Adonai. Gente, Adonai mostrou nacionalmente o poder dele. Mas ficam os homens feitos indoutos, incapazes, discutindo, fazendo política com vidas humanas.
Aí você vai ver que eu trouxe um filmezinho para você ver do milionário Bill Gates. Quando agora o governo está em Belém. Fazendo ali em Belém o quê? COP30. Bill Gates já entendeu, ele deve estar entendendo de mandamento. Olha, passa lá, passa o vídeo para eles verem. Olha o que ele vai falar. O recado que o bilionário manda, olha lá, para vocês entenderem. Vamos por o... Enquanto a COP30 começou a debater as mudanças climáticas, uma voz poderosa destoa do discurso tradicional do fim do mundo, a de Bill Gates. O investidor bilionário pediu aos líderes mundiais que mudem o foco. Para ele, a alocação de recursos tem que ser para melhorar e proteger vidas, em vez de metas de temperatura e limites de emissões. Estão ouvindo, né? Ativistas e autoridades evitaram mencionar o reposicionamento de Bill Gates sobre o clima do planeta no primeiro dia da cúpula de líderes mundiais da COP30 em Belém. Com aquele tom calmo de quem já resolveu alguns bugs na vida, o cofundador da Microsoft publicou na semana passada em seu site o artigo 3 Verdades Difíceis sobre o Clima, o que eu quero que todos na COP30 saibam. Ao longo do texto, Bill Gates destaca principalmente 3 fundamentos. O primeiro é que mudanças climáticas são sérias, mas não vão levar à destruição da humanidade. Segundo ele, o mundo não está prestes a acabar e ficar preso ao termômetro é simplificar o desafio. O empresário também destaca que para o progresso climático, a temperatura não é o melhor parâmetro. Para Gates, o esforço global precisa estar focado no bem-estar humano como centro das estratégias climáticas. Durante os principais encontros da cúpula do clima, o governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre o assunto. Eu particularmente discordo da manifestação, com todo respeito que tenho ao Bill Gates, mas acho que nós temos que trabalhar de forma paralela. Ele não conhece mandamento. O mandamento que traz vida, irmãos. Mandamento que vai trazer vida. Então, se você ajudar os pobres, sem entender que você tem que cumprir mandamento, você vai fazer um serviço igual do governador ali de onde? Pará. Igual o governador do Pará. Ele vai discordar. Quem é ele para discordar de mandamento? Então, nós precisamos ver essas coisas que estão em linha com a palavra de Adonai. O Eterno ali no Rio de Janeiro socorreu da onça parda todo o exército, o nosso exército. Mas 4 vítimas sofreram ali. Então, 4 famílias ficaram sem os seus... 4 esposas sem os seus esposos e sem os pais. Só 4. Poderia ser muito mais. Aquele número que houve ali poderia ter sido de soldados nossos que morreriam ali. Mas o que nós estamos querendo falar? Que o socorro ali veio da parte de Adonai. E vem sempre da parte de Adonai quando o ser humano não tem. Eu creio que Adonai pensou no Brasil e trouxe para nós todos uma força. Vocês já imaginaram se o exército ali perde todo aquele número de homens que morreram? Que vergonha internacional. Que tristeza para tantas famílias. Eu sei que as famílias, as mães que perderam seus filhos ali, estão sofrendo, sabemos disso. Mas a nação é muito maior que só o PCC e o Comando Vermelho, muito maior. Elohim é fiel a enviar socorro. Porém, muitos socorristas tornaram-se cegos da sua própria missão. Tornaram-se cegos da sua própria missão. O socorrista tem que entender que ele está cumprindo o mandamento. O socorro vai defender para proteger, auxiliar, ajudar. Os reforços vieram socorrer a vanguarda. A adesão a Hashem é um tipo de socorro. Socorro é o auxílio, o benefício ajutório em favor de outrem, um apoio, uma ajuda, um valimento. Assistência, conforto, recurso, remédio é aquele que se dá às necessidades básicas do ser humano. Nós estamos socorrendo só com alimentação.
só com alimentação, porque a alimentação vai falar desta alimentação espiritual. Todos os dias se ora, quando estão aqui todos os testemunhos que trabalham dentro da cozinha, voluntários que aqui estão. Todos os dias se ora. Pai, obrigada, porque terminamos de construir esta alimentação para dar aos beneficiários e suas famílias. Agora, Pai, gera no coração deles o desejo de conhecer um pão que é superior a este, que vai lhes fazer saltar para a vida eterna. Todos os dias tem a oportunidade de se fazer isso, enquanto está servindo-os. Para você ver que o pão é mais valioso ainda do que tudo, porque ele é o símbolo do pão espiritual. E a nossa esperança é que eles sejam salvos. Mas um exemplo muito bonito que tem na Bíblia, que eu quero que você vá comigo, é em Números capítulo 32. Números capítulo 32. Aqui você encontra um Moisés maduro, experimentado, sofrido pelas provações. Israel vai aqui deixar de socorrer. Eu estou falando que vocês precisam socorrer a cozinha, não é só com dinheiro, não. É socorrer entendendo que é mandamento. Para que você não abra a boca contra nada que está se fazendo dentro de uma cozinha. Você já entrou lá para construir uma refeição grande. Na sua casa é fácil, fácil. Na minha é fácil, fácil. Entra lá para construir uma grande, com responsabilidade. Então não faça uma reclamação. Socorra os seus irmãos que estão lá dentro. Socorra os seus irmãos que estão lá dentro. Se vocês veem a Vanessa Brito com o kit caldo, ela faz isso aqui com a camisa dela, ó, assim, ó, ela sentindo calor, porque está correndo daqui para ali, que 8 horas da manhã o caldo tem que estar prontinho, porque vai ser servido junto com a refeição às 11 horas. Tem que estar todo empratado, tem que estar tudo separado para entregar. Então, enfrenta ali não só o preparo, mas agora a entrega, que tem que ser graciosa para com eles. Tenham misericórdia da cozinha. Tenham misericórdia, socorra os teus irmãos, com oração, com critérios, sem falar mal. Leonardo saiu para me socorrer semana passada. Estou falando de Leonardo Gama. Nós íamos para o presídio. Eu falei, Leonardo, eu não posso para o presídio. Eu vou ficar aqui. Eu tenho que arrumar ali. Não está nada arrumado lá embaixo. Sábado vocês vão ter que comer. Que eu já fiz o convite a vocês. Não tem como voltar atrás. Segunda-feira tem que começar a servir a população. Na outra segunda. Não tinha nada arrumado, tinha frizz no lugar. Samuel preocupadíssimo que a coifa não acaba o serviço, que a elétrica não acaba o serviço, com todos aqueles aparelhos para ligar, o serviço não acaba. Leonardo veio e foi buscar coisas fora, trazer. Samuel, Vanessa, Luciana e todo o povo aqui trabalhando na cozinha. Não está arrumado, não. Está arrumado, não. Então, ele deixa de dar a aula, almoçamos juntos. O almoço foi comprado pronto, porque não dava para fazer, né, Luciana? Não dava para fazer. Aí Leonardo deixou de dar aula do hebraico. Por que ele deixou de dar aula do hebraico? Porque ele estava socorrendo a cozinha, montando coisas, tirando aqueles plásticos, aqueles freezers. Você ajudou um pouco, não foi, meu filho, quando chegou aí? Que é insuportável. E trabalhamos o dia inteirinho. Aí houve a reclamação, que não teve a aula de hebraico, porque Leonardo deixou de dar, porque ele estava à toa, olhando para o tempo. Ele estava socorrendo um necessitado, pastora Sandra, atribulada até aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é uma tribulação. Atribulada, porque precisa ficar pronta em tempo hábil. Precisa.
Não podemos amanhã ir para o presídio do mesmo jeito. Se vai Ulisses e Leomar. Eu não posso ir. Mais um no final de semana. Eu não gostaria de estar lá, mas não posso. Tenho uma urgência. Por que eu sou atribulada? Para levar vocês a cumprir mandamento. Olha a tribulação que passa Moisés aqui. Leia aqui de 1 a 5. Os filhos de Rúben, os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Rúben a Moisés e a Eleazar, sacerdote, e aos príncipes da congregação e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Ali, Seban, Nebo e Beon. Esta terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, Moisés, dê-nos esta terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. Irmãos, por que eles não queriam passar o Jordão? Para socorrer os irmãos que iriam para a guerra, para tomar posse da terra. Os outros irmãos. Posse da terra é mandamento ou não é? Posse da terra é mandamento ou não é mandamento? Então, não queriam socorrer. Não queriam socorrer. É só isso. Então, eu vou ler em outra tradução o versículo 5 e 6 outra vez. Eles dizem: se encontrarmos graça aos teus olhos, que essa terra seja dada aos teus servos com propriedade. Não nos faça passar o Jordão. Moisés diz aos Bene-Gade e aos Bene-Ruben: nossos irmãos viriam à guerra e vós permanecereis aqui sem socorrê-los. Olha o que aconteceu no Rio. Houve uma falha imensa. Olha o versículo 7, olha na sua Bíblia. Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes deu? O que é desencorajar? Falta ou perda de coragem, desânimo, desalento, abatimento. A mesma operação que aconteceu em Números, quando aqueles que foram espiar a terra voltaram desencorajando o povo. A mesma operação. Só que aqui Moisés tem experiência. A coisa está lidando com mandamento, posse da terra. A coisa é completamente diferente. Tem mandamento, trabalha-se para cumprir-se o plano de salvação. Por isso que Bill Gates entendeu alguma coisa. Alguma coisa ele entendeu. Uma vez Israel fez isso e foi muito grave perante os olhos de Adonai. Vai lá, volta aqui em Números 14. Depois você vai voltar aqui outra vez comigo, para você ver. Foi muito grave. Adonai vai dizer: olha, eu estou vivo. Capítulo 14, versículo 21. Olha ali. Disse o Eterno: conforme a tua palavra lhe perdoei. Versículo 20. Porém, tão certo como eu vivo. Adonai diz: eu estou vivo. E que a glória do Eterno encherá toda a terra. Não importa se você não quer cumprir mandamento. A glória de Adonai se manifestará. Porque Torá é para toda a humanidade. E é mandamento, precisa ser cumprido. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está dizendo. No entanto, eu o vivo. A glória de Adonai enche toda a terra. Aqui é o próprio Adonai que garante, por sua própria existência, a decisão que ele, o Eterno, acaba de tomar. Por paradoxal que seja essa formulação, essa contradição que o Eterno exprime de maneira precisa, a glória do Eterno encherá toda a terra, não está isolada na Bíblia. Não é só aqui que ele disse isso. O profeta Isaías diz isso, no capítulo 40, que nós lemos semana passada, e a glória do Eterno encherá toda a terra.
Vamos encontrá-la no Gênesis, no sacrifício de Isaac e em alguns outros profetas, que é o profeta Isaías. O juramento de Hashem, aqui em Números capítulo 14, 21, que é um juramento, eu, o vivo, a minha glória se manifestará em toda a terra. Se você não quer entender que nós estamos cumprindo o mandamento, entregando essas refeições, você pode não entender, mas a glória do Eterno se manifestará. Que é um juramento. Ela foi compreendida de duas maneiras. E a glória do Eterno se manifestará. Primeiro, com a realização da promessa de posse da terra, a morte dos pais no deserto, a conquista da terra prometida pelos filhos. Assim é a manifestação de Adonai e o juramento que ele faz ali. Você não quer entender? Você não quer cumprir mandamento? A glória do Eterno se manifestará e cumprirá. A glória divina intervém na história dos homens. Quer os homens queiram, quer os homens não queiram. Ela intervém. Olha o versículo 27, daqui do capítulo 14. Olha aqui, versículo 27, vai lá embaixo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Quando você murmura contra um socorrista que viu o que é mais importante, como Bill Gates viu, você começa a criticar, como infelizmente o governador de lá do Pará, governador do Pará, infelizmente, ali ele está queixando-se contra Adonai. Ali ele está queixando-se contra Adonai. É a cultura dos faltosos. Olha aqui. Que murmura contra mim. Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Até quando com essa comunidade de infidelidade, infelicidade? Quem assim pensa, eles se queixam contra mim. Eu ouvi as queixas dos Bnei Israel, aquilo que se queixam contra mim. Veja que nós temos uma repetição da queixa 3 vezes. 3 vezes, num só versículo. Por quê? Porque a falta cometida pelos Bnei Israel com a queixa, como a queixa que se fez ali embaixo, contra a aula de hebraico que não foi dada, porque foi socorrer o mandamento para que ele se cumpra, será repreendida com total emergência. Emergência é diferente de urgência. Aquilo que emerge, que surge acima e que vem de fora. E penetra. Isso que é emergência. Aquilo que sai de um meio depois de haver atravessado aquele meio. A emergência é uma ocorrência de perigo. Há perigo para nós se não entendermos o mandamento. É emergente entender o mandamento para que você não se torne um queixoso contra Adonai, contra o mandamento. A emergência de perigo, situação crítica, incidente imprevisto está para acontecer sobre a humanidade. O homem entendeu ou não entendeu? Ele entendeu. O ponto de emergência é o ponto de onde sai um raio luminoso que atravessa um meio, lugar em que uma fonte sai da terra, aqui no texto, por causa da queixa. Por causa da queixa contra Adonai, murmurando contra Adonai, que atravessou quase todo o povo, lamentando, mostrando descontentamento com Adonai, porque exige cumprimento de mandamento. Fica ressentido, esse ressentimento é um agravo. Olha o versículo 28, aqui do texto. Diz-lhes, tão certo como eu vivo eu, o discurso de Adonai é esse. Conforme o que vós falastes aos meus ouvidos, assim eu farei. Diz o vivo. Olha o versículo 29. Neste deserto tombarão vossos cadáveres, todos os vossos recenseados, para todos os vossos números de 20 anos e acima, vós que queixastes de mim.
Vós que queixastes de mim por cobrar cumprimento de mandamento. O deserto é o lugar privilegiado para a purificação e do encontro com Adonai, de onde a ordem dada aqui aos hebreus de retornarem ao deserto é despojarem dos hábitos que adquiriram no mundo, no meio das gentes, dos povos, que os levaram a revoltar-se contra o seu Elohim e contra aqueles que falam em nome de Elohim. São revoltados contra Elohim e contra aqueles que são inspirados de Elohim, que sofre horrivelmente para que vocês possam entender mandamento. Possam entender mandamento. Nós precisamos nos despojar dessas queixas, privar-se daquilo que se reveste. O deserto é ótimo para isso. Aquilo que você adornou, que você criou como hábito, falar o que você não sabe e condenar tudo que vem da parte de Adonai, daquele que vos fala. As suas ideias próprias, precisa se despir disso, desnudar-se das obras da carne. Se você for num país muito frio, você já foi, você vai ver as árvores lançando fora as suas folhas todas para receber o inverno. Fica a árvore sem uma folha, porque o gelo caindo ali vai pesar as suas folhas e vão quebrar os seus galhos. Então ela sabe, a árvore sabe se despojar daquilo que ela adquiriu, que a torna bela, mas só fisicamente. Se vier um momento emergente de perigo, ela precisa fazer isso rapidamente. Volte comigo a Números capítulo 32, por favor. A mesma operação aqui de Números 14. Moisés entendeu rapidamente que o mesmo Espírito que os incitou em Cádiz Barneia para não entrar e possuir a terra, o mesmo Espírito se encontra ainda em seus corações e desencorajando outros para não cumprir mandamento. Perda de coragem, de desânimo e abatimento, isso é desencorajar. Veja Números 32, versículo 7, outra vez. Eu vou ler outra vez. Por que desencorajais o coração dos Bnei Israel a passar em direção à terra que Adonai lhes deu? Por que vocês não vão ajudar para que eles possam possuí-la? Olha o versículo 8. Assim fizeram vossos pais, de Números 32. Quando os enviei de Cádiz Barneia para ver a terra. Olha o versículo 9. Leia atentamente. Eles sobem até... O versículo 9, eles chegando até Escol e vendo essa terra, desencorajaram os filhos de Israel e que não viessem à terra que o Eterno lhes havia dado. O desencorajamento se encontra aí ainda, para que eles não viessem em direção à terra que Adonai lhes deu, para descumprir o mandamento. Posse da terra é mandamento. Assistir ao pobre, o necessitado é mandamento. O mandamento está acima do pobre. Mas você tem que assistir o pobre. Moisés continua. Veja o versículo 10. A narina de Adonai se inflama naquele dia. A ira de Adonai se levanta. Ele jura dizendo, olha o versículo 11. Os homens que sobem de Egito, de 20 anos e acima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, pois eles nada cumpriram atrás de mim. Por que você acha que a Torá diz no versículo 10, no versículo 11? Porque aqui está escrito na minha tradução, porque não preservaram em seguir-me. Em outra tradução, pois eles nada cumpriram atrás de mim. Não cumpriram o mandamento. Não cumpriram o mandamento. O mandamento é cumprido com amor.
Você tem que amar. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz Yeshua. Você tem que amar. Por isso que ele diz, não cumpriram atrás de mim. Não cumpriram o mandamento. No nosso caso, de auxiliar o pobre e o necessitado. E de auxiliar aquele que está no trabalho, que está ali o tempo, duramente trabalhando para cumprir isso, para que vocês aprendam. É a mesma coisa que impedir a obra. Está falando o Leomar ali que vai ensinar ainda. E quem deseja cumpri-lo, você não vem socorrer. Porque você quer que ele não cumpra, para a sua consciência não ficar pesada. Por que você precisa socorrer? Para preencher as exigências e torná-las efetivas as prescrições da Torá. Você tem que tornar efetivo o mandamento que a Torá determina para mim e para você. Para mim e para você. Olha o 12. Olha o 12 aqui. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir-me, cumpriram atrás de mim. Cumpriram atrás de mim, diz Adonai. Cumpriram o mandamento. Entraram na terra, incentivaram o povo a cumprir mandamento. A nossa falha está é não incentivar e não socorrer. Seja um socorrista fiel. Socorre aqueles que estão em campo de batalha, batalhando para que se cumpra mandamento. Versículo 13. A narina de Adonai, diz Moisés, se inflama contra Israel. Ele os faz morrer no deserto 40 anos, até o fim de todo esse ciclo fazedor de mal aos olhos de Adonai. Fazedor de mal quem não cumpre mandamento aos olhos de Adonai. Cumprir mandamento é amar o mandamento, em primeiro lugar. Olha o 14. Eis, vós vos levantastes em lugar de vossos pais. Aqui é é o mesmo povo, mas se levantando, um outro povo se levantando em lugar dos pais. Virou cultura desobedecer mandamento. Cultura de homens faltosos, como o governador do Pará. Ele não entende, precisa de alguém que o ensine. Não é verdade? Precisa de alguém que o ensine. Cultura de homens faltosos, para aumentar ainda mais a inflamar a narina de Adonai contra Israel. Cultura, irmãos, é uma ação, maneira de cultivar a terra, ou as plantas, e várias categorias de vegetais. É uma cultura. Segunda cultura, o conjunto de conhecimento adquirido. Terceira cultura, estruturas sociais e religiosas. É uma cultura. Cultura e cultura. Cultura é uma manifestação intelectual e artística que você encontra tudo aí. Eles desenham demônios, desenham as religiões deles, eles fazem tudo. Isso é cultura hoje. Cultura. Mas a cultura que que a Torá está se referindo é a cultura do Espírito. A aplicação do Espírito para obedecer e cumprir mandamento. Desenvolvimento das faculdades naturais é a cultura do Espírito, guiado pelo sopro sagrado. Guiado pelo sopro sagrado, porque Yeshua não está aqui. O rabino vai voltar. É pura elegância essa cultura do Espírito. Você se torna elegante, sem ser arrogante. Você se torna bonito aos olhos dos homens. Porque você obedece a Adonai e leva outros a obedecer. Mas você tem sido um desencorajador de cumprimento de mandamento? Ou você tem sido um fiel filho de Elohim? A cultura racional é a cultura dos faltosos. Adonai não está nela. É o desenvolvimento do corpo por exercícios apropriados. Qual é o exercício apropriado? A ausência de adesão a Adonai de fé.
Essa é a cultura dos faltosos. A cultura deles é a ausência de fé. Faz tudo na carne, na cabeça humana. Adonai, pelo intelecto. Irmãos, quando Adonai fala ao meu intelecto, a minha mente, por isso que eu falo do meu sofrimento, da minha tribulação, sou uma atribulada, porque o meu intelecto não entende quando o sopro fala. O sopro sagrado fala, eu não entendo. Ele é obrigado a mexer nesse outro local aqui, ó, segundo o cérebro aqui. Você sabe que a onça parda começa a comer o homem, começa a comer a sua vítima, que pode ser um bezerro, pelas vísceras. Pelo segundo cérebro, é aqui que Adonai se manifesta. Hoje a Raquel, minha netinha, chegou lá na porta e falou, vovó, vão conosco. Falei, Raquel, fala para sua mãe e para o seu pai que eu não posso ir. Eu passei a madrugada no banheiro e na sala de oração. Sabe por quê? Porque eu sou incapaz de entender com o meu intelecto. Ele tem que mexer aqui no segundo cérebro. Aí eu me desperto. Aí eu não posso ter sono, porque eu sinto dor, eu sinto mal-estar, eu não posso comer direito, eu não tenho tempo para comer. Pergunta lá quem trabalha na cozinha. Por quê? Porque eu sou ignorante quanto às questões espirituais. O meu intelecto não assimila. Eu dependo do sopro sagrado. Ele vai mexer aqui no segundo cérebro. Vocês sabem que é conhecido como segundo cérebro. O segundo cérebro. Confere comigo como Débora, ela vai amaldiçoar uma cidade inteira, que é Meroz, uma cidade da Palestina, porque não socorreu quando Israel vai a uma guerra contra Jabim, eu acho, o rei de Canaã. Débora, Juízes, capítulo 5. Débora diz, amaldiçoai a Meroz. Meroz é uma cidade da Palestina. Porque não saiu em socorro. Não foi socorrista daqueles que estavam em guerra para a posse da terra de Canaã. Vai lá para você ver. Juízes, no capítulo 5. Olha aqui no versículo 23. Amaldiçoai a Meroz. Disse o anjo do Eterno, não foi Débora. Disse o anjo mensageiro de Adonai, que estava com Débora. Amaldiçoai, duramente amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro do Eterno. Em socorro do Eterno e seus heróis. O apóstolo Paulo vai dizer, vamos lá em 1 Coríntios. Estou encerrando. Léo, desculpe-me muito, Léo. De tarde você vai ensinar. Me desculpe e me perdoe. Mas eles precisam entender o que é a cozinha. Nós precisamos entender. Eu já tinha entendido mais ou menos, mas eu sou mais ignorante que vocês. Porque a Adonai toca no meu ser. E eu sou obrigada a ficar de pé. 1 Coríntios 12. Olha lá para você ver do versículo 25 ao 31. Paulo vai dizer que o socorrista é um dom. Socorrer é um dom. Socorrer aqueles que precisam cumprir mandamento. É socorro. Precisa tomar posse da terra. Precisa assistir o pobre e o necessitado para cumprir mandamento. 12, a partir... Não estou entendendo nada, meu bem. Isso, parabéns, seu Marcos, que Deus te abençoe. Olha aqui, a partir do versículo 25, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Ora, de maneira que, se um membro padece, ele padece por algum motivo. Todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo do Machia, individualmente membros desse corpo.
A uns pôs Elohim na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorristas, olha aqui, governos e variedades de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Olha o socorro aos atribulados. 1 Timóteo, capítulo 5. Depois de Colossenses, Tessalonicenses, é Timóteo. Atribulado é aflição, tormento, grande trabalho. Grande trabalho. Capítulo 5 de 1 Timóteo, o versículo 10. Aí vocês veem, recomendado pelo testemunho de boas obras. Quem é essa? Versículo 9. Não seja inscrita viúva com menos de 60 anos, apenas a que tenha sido mulher de um só marido, recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados. Se socorreu os atribulados, aqueles que estão inquietos, como os profetas viviam para que se cumpra o mandamento, porque sabe que é uma emergência das emergências, porque Adonai vem e destrói, se não houver quem cumpre mandamento. Olha, vai ali agora em Hebreus, logo depois, Tito, Filemon e Hebreus, capítulo 2, de 1 a 3. Olha aqui para você ver. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Cumprimento de mandamento é salvação. Olha aí. Também faz parte do plano de salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Adão, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha o versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Elohim provasse a morte por todos. Convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, Yeshua não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Elohim me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorreu a anjos. Olha aqui, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Elohim, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos encerrar com o Salmo 20, que eu já orei esse salmo pelo Rio de Janeiro, agradecendo a Elohim o socorro que ele prestou ao nosso exército que ali estava.
O Salmo Leclerc. Exatamente. E aquelas famílias enlutadas daqueles jovens que se envolveram com crime e que perderam as suas vidas. O Eterno te ouça no dia da angústia. O nome do Elohim de Jacó te proteja. Enviei-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus sacrifícios. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela vitória e em nome do nosso Elohim arvoraremos pendões. Satisfaça o Eterno a todas as tuas petições. Agora sei que o Eterno salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Eterno, nosso Elohim. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Eterno salva o Rei. Ouça-no no dia em que te clamarmos. Pai, em nome de Yeshua, ajuda-nos a compreender que as cozinhas que tu nos destes, que a cozinha que está aqui na casa Rehovot, é um presente que o Eterno deu para cumprimento de mandamento a esta casa. Ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros e daqueles que estão trabalhando dentro da cozinha e não usarmos a nossa boca para sermos contra ti e contra os teus mandamentos, mas sejamos cada um de nós incentivadores, cooperadores, socorristas fiéis para que o mandamento se estabeleça e o teu nome seja glorificado na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, quem sabe que em todo o Brasil. Teu nome seja grande quando o mandamento começar a ser cumprido para a salvação desta nação. É o que nós te pedimos por cada membro e pela tua presença contínua. Seja conosco. Quando semana que vem, no sábado, iremos almoçar juntos. Iremos estar juntos, iremos encerrar ali o serviço da manhã com um sacrifício de gratidão a ti, pelo Eterno nos dar esse privilégio de ter uma cozinha na casa Rehovot para servir aos necessitados. Muito obrigada, Pai. Obrigada, obrigada e obrigada. E obrigada é o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Perdão, Leomar, perdão, Leomar. Mas é bom quando o Eterno sopro sagrado intervenha nas nossas urgências. Eu vou só dar a bênção final, mas antes eu queria lembrar, pastora, que quando a senhora falava, eu lembrei de Nabal. Nabal, ele recusou, capítulo 1 Samuel, capítulo 25, ele recusou a socorrer Davi. E ali, Abigail se levanta, sua esposa, se levanta e vai socorrer Davi. E nesse socorro, o marido morre, Nabal morre, e ela ganha habitação segura, a palavra diz. Ela ganha descendência de Davi, o rei Davi. Para nós percebermos que essa questão de socorrer aquele que está em aflição, aquele que está em angústia, aquele que está em necessidade, para cumprir a vontade do Eterno. Não é simplesmente cumprir a minha vontade ou a sua vontade, mas olhar as multidões que precisam receber os mantimentos. Que o Eterno possa ser misericordioso conosco e que esse ensino possa se fixar em nossa mente e no nosso coração. Porque quando ela iniciou aqui, ela falou daqueles que têm direito. Rapidamente, citou aqui todos aqueles que têm direito. Mas as obrigações, nós ouvimos e ouvimos e ouvimos que são nossas obrigações. Os direitos são alguns, mas a obrigação é de todos, muito maior. Então não se acanhe em ajudar, em doar, em se colocar à disposição da associação para esse serviço. Converse com a Vanessa, converse com o Samuel para você ver a necessidade que é em suprir o mantimento a cada uma dessas pessoas que são atendidas pela associação
Aleph Bet. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que ecoa na parede de tua casa, fazendo aqui, ó Pai, em nossos corações uma habitação, que nós possamos refletir, meditar em todos os textos ao qual nos foi entregue nessa manhã, para que teu nome seja lembrado durante toda essa semana, e nós fazemos adesão a ti, sendo socorrista, exercendo uma função sagrada, socorrer aquele que tem necessidade. Seja conosco durante todo esse Shabat, em nome de Yeshua, Messias. Amém.